Mais uma vez aqui, muito bom de poder estar junto, né? E refletindo sobre esses assuntos, esses temas tão importantes para a nossa caminhada, né? E eu agradeço por essa confiança e a paciência de todo mundo, né? Que consegue ficar meia hora escutando. Podia ser uma, né? Imagina. E o tema da noite, para a nossa reflexão, eu vinha pensando sobre esse assunto e entendendo que seria um grande desafio trazer para esses breves minutos essas reflexões sobre esse apóstolo de Jesus, né? João Evangelista. Ele me chamou a atenção no estudo da obra do Espírito Miramês. Quem já teve a oportunidade de ler, Francisco de Assis, João Luz Maia, o texto conta detalhes da vida desse apóstolo e trazendo à luz momentos que a gente não desconhecia só pelas escrituras, né? Momentos assim bem especiais desse espírito que volta depois de 1200 anos, 1181, 1182 anos depois, lá em Assis, na Itália. Ele volta como Giovanni di Pietro di Bernardone, que passa para a história como Francisco de Assis. E eu acho que pela proximidade dele, de novo, junto a nós, nesse momento de transição, talvez fosse importante a gente refletir um pouquinho sobre esse espírito, e estudando um pouco sobre, é muito difícil de encaixar. A literatura já não compreende toda a dimensão de uma obra, de um espírito dessa envergadura, né? Imagina tirar dessa literatura tanta informação e tentar compilar. Então é muito desafiador, mas a ideia é trazer alguns flashes, é trazer alguns momentos, alguns registros para a gente refletir, para a gente pensar juntos, né? Então eu trouxe algumas anotações para a gente refletir, né? Então ele escreveu 3 epístolas, além do próprio Evangelho de João e o Apocalipse, né? A última obra do Novo Testamento. E ele era um dos mais jovens, talvez o mais jovem discípulo, quando foi convocado. Nós vamos entender o porquê dessa palavra convocação. Ele tinha aproximadamente 24 anos, morava com a família, solteiro. Maria Zebedeu, né? E vivia com os pais, né? Em Betsaida. Betsaida quer dizer casa da pesca. Era uma cidade que margeava o mar da Galileia. Então ele trabalhava com pesca, ajudava o pai na lida. Ele e o irmão dele, Tiagão, Tiago maior, né? Porque tem o Tiago, filho de Alfeu. Então ele era, por ser mais alto, considerado Tiagão. Então os dois trabalhavam juntos com o Zebedeu na margem daquela região, e o Lucas traz isso. E talvez eles fossem sócios de Simão Pedro e do seu irmão André nas atividades. O Lucas relata isso no capítulo 5 do Evangelho dele, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então são detalhes que a gente, às vezes, no dia a dia, na correria, na leitura, a gente não consegue perceber, né? Então, ele, como discípulo de Jesus, ele pertencia a um círculo mais íntimo do Cristo, junto com Pedro e com o irmão dele. Prestavam testemunhos, eles estavam durante as curas, eles estavam lá no Getsemane, dormindo quando Jesus foi orar, e volta: Pedro, mas... né? 1 hora você não consegue ficar em vigília, acompanhar? 1 hora. Ele volta de novo, eles dormindo de novo. Então, o João ele sempre esteve envolvido, né, nessas experiências da transfiguração. Então ele estava sempre, ele era tido como um dos mais próximos. Maria Salomé e Zebedeu, segundo Miramês, ele narra um fenômeno de luz muito forte
quando João nasceu. E ele foi percebido por Zebedeu em vigília. Ele não estava em transe, ele não sonhou. Não, ele estava em vigília, ele estava acordado. E ele viu a luz que se espalhou no entorno. E relatos apontam que pastores fora da casa, no entorno, também perceberam o tamanho da luz que se fez presente. Isso Miramês traz para a gente. A luz que se fez presente durante a madrugada. E um perfume nunca antes sentido foi percebido por todos. Olha a grandeza desse Espírito, além de um coro de anjo. Então, depois a gente constata isso na leitura da obra, acontece a mesma coisa com Francisco de Assis. É um Espírito muito grande, muito grande. E ele vivia Jesus. Ele sentia Jesus, ele amava Jesus de uma forma diferente. E Jesus retribuía esse amor. Jesus não o favorecia, ele só retribuía o amor que ele dava. Então, é uma grandeza de espírito, mas tem algumas experiências que nos aproximam um pouco dele. Nós vamos perceber ao longo da caminhada. Não dá para escapar, né, do Boa Nova, capítulo 4, página 21, isso chama a família Zebedeu. Eu preciso transcrever para vocês literalmente. Na manhã que se seguiu, primeira manifestação da sua palavra de fronte do Tiberíades, o mestre se aproximou de 2 jovens que pescavam nas margens do lago e os convocou. Diferente de os convidou, de os aconselhou, de os talvez, não, os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, disse bondoso, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Coloca essa pergunta para os dois. Tiago e João já conheciam as pregações porque eles seguiam o Batista, João Batista. Eles foram batizados, João Batista, eram discípulos. Já tinham escutado sobre ele, tomados de emoção, se lançaram para ele, transbordantes de alegria, mestre, mestre. E começaram a seguir. E o Zebedeu, que conhecia muito a lei, trocou uma ideia, falou bastante sobre o que seria esse trabalho, depois emocionado. Eu quis citar isso aqui porque muitas vezes nós caímos, muitas vezes nós dobramos o joelho, né? Por cansaço, por ainda fragilidade. E o Zebedeu, nessa hora, tomado por essas forças, ele se ajoelha. Zebedeu levanta. Isso é clássico, né, na literatura. Zebedeu levanta. Os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. Então nós temos que ter em mente. Muitas vezes nós caímos, nós sentimos aquela fraqueza, nós temos que continuar de pé para o bom combate. Jesus nos aconselha através dessa orientação a Zebedeu. Mas enfim, e aí segue, nós temos aquela passagem também que a Maria Salomé, ela intercede junto a Jesus, pedindo para que os 2 filhos pudessem ocupar uma direita e uma esquerda, lugares de honra, né, junto com o mestre, no novo reino. E ele, não sou eu que defino isso, Salomé, mas o meu pai. Ainda pergunta, eles suportarão tomar o cálice que hei de tomar? Estão preparados para esse desafio? Então a história vai narrando para a gente essas experiências de João e vai mostrando a grandeza desse Espírito. Mas eu falei que em alguns momentos a gente se aproxima deles, né? Dele no caso. Lá em Lucas 9, 51 a 57, narra aquela caminhada que eles estão fazendo para Samaria. E no meio do trecho, Jesus pede para que os 2 irmãos fossem impetuosos, muita energia, muita vontade, que eles fossem à frente e buscassem uma hospedaria para eles, uma pousada para eles. Ele até usaria isso, né, para trazer ensinamento. O que ele fazia tinha um fundo de ensinamento fantástico. Eles chegam lá
os samaritanos, os donos da pousada, percebem que eram judeus e não conseguem. Era uma rixa enorme. Até que ele teve que trazer aquela parábola do bom samaritano para tentar quebrar essa diferença entre eles. E João, quando volta, tendo sido negado o acolhimento com o mestre, ele já propõe de cara, lá no item 54. Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quem que já teve vontade de botar fogo em alguém ou em alguma coisa? Então, isso nos mostra que era um anjo. Botar fogo assim, em B15. E ele propõe a mesma coisa. Podemos pedir para que fogo seja lançado sobre essa cidade, vamos eliminar esse povo. Absurdo, não quiseram recebê-lo. Então olha o espírito dessa grandeza, com perfume no nascimento, com coro de anjo, com luz tomando conta de tudo, e sentiu vontade de pôr fogo numa cidade que não quis receber Jesus. Então nós estamos ali nesse momento, né? Em pé de igualdade. Então Jesus, não, nós não viemos aqui para destruir, não. Nós viemos para construir, de forma resumida. Então, mas é o anjo. E ele estava num processo de forja. Estava num processo e Jesus assumiu esse desafio para completá-los. Né? Ele transforma 12 em santos. 12 pescadores sem estudo, com pouquíssima letra, e transforma em 12 santos, espíritos puros. E assim, como nós, ele já enxergava esses anjos naqueles seres, naqueles corações. Como nós. No nosso estágio da caminhada, mas Jesus já não enxerga como espíritos puros. Ele já enxerga em cada um de nós, com as nossas potencialidades. Ele já nos enxerga. Então, quem somos nós para contrariar isso? Mas eu sou tão isso. Mas eu não sou aquilo. Então, Jesus já nos enxerga. Como enxergava João? Forjado. Só que a forja dói. A forja dói. A forja dói. Nós já conversamos com o diamante no processo de forja dele? Nós já conversamos com a madeira, tomando serrote, prego, lixa. O que ela nos falaria naquele momento? O que ela nos falaria? Dói a forja. E aí quando nós somos testados, quando nós somos chamados ao testemunho, quando nós somos provocados, nós ficamos mas sempre o processo da forja. O Haroldo fala que os anjos são feitos de adamante, o mineral mais forte ainda que o diamante. São provados. Então, as nossas dores, os nossos medos, os nossos anseios, as nossas tentações, os nossos vícios, já passaram por tudo. E a única forma de nos vincularmos, de buscarmos essa superação em Jesus, é começar a enxergar no outro o amor que nós temos que desenvolver, seja em quais circunstâncias forem. Não existe outra forma. De frente aos nossos vícios, às nossas dificuldades, se a gente consegue enxergar Jesus, o amor dele nas criaturas, a gente começa a ter uma chance de vencermos a nós mesmos. E o João passava por esse momento. Eu quero fazer uma observação que os evangelhos foram escritos entre 40 e 140 anos depois de Jesus. Então pensa, acontecendo uma ação aqui agora, Jesus aqui entre nós, só daqui a 70, 80 anos os escritos começariam a ser produzidos. Não é Jesus ressurreto, já tinha texto sendo feito. Não, isso foi muito depois. Existiam desafios pós aqueles movimentos todos. Né? Então, eu me aventuro a usar alguns trechos de poesias ou de músicas, eventualmente. Né? Porque hoje a gente sabe do intercâmbio e do trabalho que os espíritos fazem para nos ajudar. Então, as escrituras
40, 50 anos. Né? São textos que nós precisamos consumir e entender. Né? Mas quando eu pego uma poesia que fala assim, lá do Gladstone Lage do Tim, não te queimarás no óleo que ferver no mundo, pois tu viverás para contar o presente e o futuro aos homens. Imagino que Jesus olhava para ele, por mais que não esteja escrito nenhum texto do Evangelho, nenhum evangelista que tenha escrito isso, mas Jesus olhava para ele, você não vai queimar no óleo que ferveu no mundo. Eu tenho uma missão para você. Imagine que eu olhava para ele. Ele tinha uma missão, diferente dos demais, cada um com a sua, mas vai precisar escrever tudo que está acontecendo lá, contar o presente e o futuro. Então você tem o Evangelho de João, as epístolas, contando o presente, mas você vai falar também do futuro. Está lá no último livro, mas você não vai queimar. E aí fazem ele beber veneno, colocam ele no tacho fervente, e me emociona de lembrar disso. De repente não conseguem isso, então isola ele na ilha, manda para Pátimos. E nisso ele vai com soldados. Só que, e aí existem situações curiosas, e ele foi condenado por conta da palavra de Deus, que ele insistentemente continuava pregando, superando todos os desafios. E aí Domiciano, que era o imperador, manda isolá-lo. Ele fica, tem textos que narram 4 anos ou 2 anos, que ele fica nessa ilha. E ali, a guarda tinha que ser trocada, porque eles começavam a seguir o João. A guarda tinha que ser trocada de tempos em tempos. Sabe? Então, assim, depois desse período, o Domiciano morre em 96 depois de Cristo, e aí o imperador Nerva, que substitui, anistia alguns presos políticos, alguns condenados, e aí ele sai da ilha. Só que ele sai, os guardas, que já eram seguidores, nós vamos disfarçar o senhor. Já como o pai João há muito tempo sendo tratado por eles. Aí ele sai como o pai Francisco, primeira vez nos conta. E trajando roupas dos soldados, para que fosse mais disfarçado possível, mais seguro possível a saída dele. Ele volta para Éfeso. E esses soldados foram martirizados depois. Eles estavam corretos em protegê-lo. Porque ele tinha que escrever o presente e o futuro dos homens. Então, o contexto foi produzindo os elementos necessários para que ele se manifestasse e nos deixasse esse legado enorme. E ele está aqui, cuidando dessa transição. Olha a grandeza desse espírito. Por isso que eu achei interessante a gente refletir um pouco sobre. Né? São detalhes que a gente não... Né? E aí, uma passagem interessante, me recordo. Esses soldados se queixando do isolamento junto com ele. Eles tinham que estar lá, eles tinham que abrir mão de outras coisas. E de Roma, e dos luxos e das festas, e das regalias. Pai João, mas a gente está aqui, nem água a gente tem direito. Lá eu tinha uma fonte, a água de Roma era conhecidíssima, as termas, e ele se condói daquilo. E num dado momento ele pede a Jesus, tem misericórdia da sede desses homens. E naquela hora, uma falange de espíritos de luz já se colocam de prontidão. E o Miramês narra, Jesus com o dedo em riste, uma luz enorme, sai e toma conta de João, com aquela mediunidade completa, íntegra. E ele se sente afundando um pouco na terra. De repente uma água brota na frente dos soldados. Eles provam que nunca tinham sentido nada parecido. Água cristalina, uma água angelical. Então essas experiências elas foram narradas por Miramês, mostrando a grandeza desse espírito. A relação, quando pensavam que iam isolá-lo, ele até achou que eu só não estou numa colônia de férias porque não é o meu intuito, mas estar aqui é um momento de refazimento para mim, de reparação.
Ele sabia que era temporário, então ele usou aquilo como uma etapa para se reconstruir e continuar a obra. Então ele começou a interagir com os seres que ali viviam, com as pedras. Não é diferente da gente, se eu sair aqui e começar a conversar com um tijolo ali, vão achar que o cara está louco, né? Mas ele falava com as pedras. E ele percebia, ele sentia a vibração que emanava delas. E aí daí para os peixes, para as aves, etc. E depois a gente percebe isso depois lá no Francisco de Assis, em que ele, em Patmos mesmo já acontecia, ele ia para o final da ilha, quando ele precisava se isolar, e os peixes se aproximavam e se acumulavam à frente dele, para ouvir sobre Jesus. Isso o alimentava. A gente percebe a grandeza do espírito dessa dimensão. Então, assim, é um tema que é desafiador. Quem sou eu para falar de João Evangelista? Mas se a gente pensa esses pequenos trechos, essas pequenas passagens, isso vai nos inspirando também. A gente pensar numa grandeza dessa e de que um dia nós também podemos, por que não? Mas para isso existe uma grande jornada e uma forja dolorida. E a bênção da reencarnação nos proporciona isso. Estar aqui nesse planeta, nos manifestando de acordo com as nossas necessidades, nesse plano material, conhecedores agora que somos do porquê que estamos. São os elementos que nós temos para usar a nosso favor. Né? O Apocalipse também traz mensagens de consolo quando ele nos avisa do retorno de Jesus, que os tempos são chegados, que a graça esteja conosco, porque cedo vem. São trechos do Apocalipse. Então, é fantástico. Jesus e Maria na vida de João. Eu falei de Patmos, falando do Apocalipse, né? Falando de alguns episódios, pequenos episódios, mas Jesus e Maria na vida de João. Eu preciso pedir licença e... De alma angustiada, está lá no capítulo 30, tá? Quem quiser consultar, do Boa Nova agora. Sai no primeira vez e vem no Boa Nova. De alma angustiada, notou que Jesus atingira o último limite dos padecimentos inenarráveis. Alguns dos populares mais exaltados multiplicavam as pancadas, enquanto as lanças riscavam o ar em ameaças audaciosas e sinistras. Ironias mordazes eram proferidas a esmo, dilacerando-lhe a alma sensível e afetuosa. A dor moral que ele sentiu talvez fosse maior que a dor dos cravos. Em meio de algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousara as mãos de leve sobre os ombros. Ela olha, deparou-se-lhe a figura de João. Oi, Maria. Oi, mãe. Que vencendo a pusilanimidade, e aí vem de pusilânime, até faço um parênteses rapidinho, sem quebrar os nossos pensamentos. O Divaldo conta numa palestra, querendo fazer oração bonita, que dos lábios pusilânimes de Cristo, e um senhorzinho no final, meu filho, você sabe o que quer dizer pusilânime? Não, senhor. Fraqueza moral, covardia. Os lábios pusilânimes de Jesus. Ele não fala bobagem quando você não tem certeza. Então, vencendo a pusilanimidade criminosa, quer dizer, a covardia moral, em que haviam mergulhado os demais companheiros, lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Silenciosamente, o filho de Zebedeu abraçou-se àquele triturado coração maternal. Eu estou aqui, Maria, eu estou aqui. Ele está lá, naquela condição, e eu estou aqui, e ela em sofrimento. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido, e ambos, ao pé do madeiro, em gesto súplice, buscaram ansiosamente a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos, no auge dos tormentos.
Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade das almas em extremo desalento. Está lá. Ele olha, furado, com lança, todo humilhado, gente que ele curou, gente que ele resgatou, gente que ele... Meu filho, meu amado filho, exclamou ela em aflição, frente à serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. Meu filho, meu filho. O Cristo pareceu meditar no auge das suas dores, mas como se quisesse demonstrar no instante derradeiro a grandeza da sua coragem, da sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos. Que como? Estava preso aqui. Com os olhos. Com os olhos. Mãe, eis aí teu filho, que aponta para ele, abraçado com ela. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno, ao apóstolo disse: filho, eis aí a tua mãe. Olha a relação desse espírito com esses dois seres enormes, próxima, proximidade, estão juntos. Então, e Jesus, a gente percebe nesse momento, que mesmo pregado no madeiro, humilhante, ele consola. E mesmo pregado a cruz dele, ele consola a gente, às vezes carregando a nossa cruz, que é bem parcelada, bem diluída frente aos nossos débitos. Nós consolamos, nós exigimos consolo, nós exigimos ajuda, quando não reclamamos de Deus, ou achamos que está pesado, que está difícil, e Ele consola. E aí, depois dessa experiência, Maria vai com os parentes para Batané, fica um tempo lá, e João logo depois busca ela para uma casinha que ele ganha em Éfeso, cravada na frente do mar Egeu. E essa casinha depois ela vira um centro de peregrinação, né, de pessoas que buscam com os corações doloridos consolo na mãe de Jesus. Até que no último dia ela recebe a visita de um peregrino ilustre, né? E ela acha estranho, porque eu caí com o marido. Esqueceu o João. Ela acha estranho porque ela costuma consolar, e aquele peregrino a consolava, falava das passagens de Jesus com uma fluência, e aquela voz doce, e ela se sentindo energizada, envolvida naquela força que vinha daquele peregrino, que ela achando que ia acolhê-lo para ajudá-lo. De repente ele estica o braço e ela vê as feridas. Ela: meu filho, o que fizeram com você, meu filho? E ele a consola, a abraça, e naqueles dias ela volta. Então João, sempre presente, os relatos remontam o nascimento entre 6 e 9 depois de Cristo. Então ele era 10 anos, 7, 8 anos mais novo que Jesus. E ele morre em Betsaida, na Galileia, e ele morre há relatos de 94, outros relatos de 104, ele morre em Éfeso. Diferentemente dos outros espíritos, dos outros apóstolos, que foram martirizados de maneira violenta, a gente não vai entrar nesse detalhe, para a gente não esquecer esse estado de energia iluminada que é falar de Jesus e Maria e João. Eu não sei como é que está o tempo, eu não vi aqui. É? Então tá, então vamos terminar. Mártir em grego é testemunha, uma pessoa que sofre perseguição e que não abre mão ou não renuncia aos seus valores em nome da perseguição. Então a gente não precisa temer as perseguições, porque nosso testemunho é pequeno. E aí eu volto, e Mateus fala isso: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí todo mundo já conhece a passagem, fala em capítulo 5, versículos 10 a 12. E aí eu quero fechar voltando na poesia, que na verdade eu acho que é uma psicografia
E ontem eu ouvi o Gladstone participando de um bate-papo sobre as músicas dele. Existem estudos, tá? Então, não sou eu. Existem já estudos que tratam dessas produções, que para mim são psicografias. Eu acho que é difícil ter essa sublimidade toda, se não são o corpo dos espíritos. Ele fala num dado momento, desse trecho: deixei o meu pai, o meu mar, o meu cais, e busquei meu lugar junto a ti. Deixei o meu pai, que era carne e unha, que era o que tinha de mais força, junto dele. Deixei o meu mar, onde ele vivia, tirava o sustento. Deixei o meu cais, a minha segurança. Deixei o meu conforto, o meu reduto, e busquei o meu lugar junto a ti. Busquemos isso, Carla. Mas é a poesia, a gente não sabe se isso aconteceu. Mateus capítulo 4, versículos 21 a 22. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando redes. Não sou eu, Mateus escreveu. E chamou-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, e seguiram-no. Então o convite está aqui. Deixemos o nosso pai, o simbolismo, a família universal nos espera, o nosso mar, as nossas coisas, as nossas preocupações transitórias, o nosso cais, a nossa segurança, o nosso apego. Mas e amanhã? E depois? Confiemos e busquemos o nosso lugar junto a Jesus. Tudo passa. Maria falava isso. Tudo passa. Mas Jesus permanece, e é a única condição para superarmos a nós mesmos e deixarmos esse físico, essa densidade que nos prende, a nossa caminhada, que nos segura. Então, buscar esse espaço junto a Jesus. Quando a gente perceber isso, a leveza que isso nos trará, a condição que isso nos trará, nós vamos ter feito a escolha correta. Muito obrigado a todos. Desculpa se eu passei, mas é um assunto muito grande. Então tá bom. Obrigado a todos.